E nessa reunião, a pessoa que estava comigo, estava coordenando o trabalho, eu insisti para que essa pessoa estivesse orientando outras pessoas, né? Principalmente uma pessoa específica, que vai estar com a gente há alguns anos. Eu percebi que num certo momento da reunião, ela claramente disse assim: mas você não acha que isso é uma coisa que dá muito trabalho? A gente está tentando outra vez, falando outra vez aquilo que nós já falamos, né? Tentando ensinar outra vez, principalmente na parte técnica. Você não acha? Você não acha que a gente poderia simplesmente pegar, acertar isso com essa pessoa, descartar, colocar uma pessoa que realmente tem assim, um intelecto um pouco melhor, uma pessoa que entende mais as coisas do dia a dia? Você não acha? Eu falei naquele momento, né, para fazer esse tipo de julgamento, eu me coloquei no lugar da pessoa, me coloquei, pedi para o Espírito Santo de Deus em segundos, né? Mas em segundos me veio algo muito claro. Eu perguntei para ela assim: me diga uma coisa. Você acha que nós temos, nesse caso, algum caso ético e moral suficiente para descartar essa pessoa? Não, de jeito nenhum. Ela disse: não, de jeito nenhum. Caso ético e moral nós não temos. Eu disse: é lógico, eu acho que se nós não temos nada ético e moral, tecnicamente eu acho que a pessoa pode aprender. Tecnicamente, eu acho que eu gostaria, se eu tivesse um filho, uma filha, alguém no lugar dela, eu gostaria que você desse uma chance, porque se ela não tem nada ético, nada moral, tecnicamente ela pode aprender. Se como já vem a gente aprende tanta coisa, ela pode aprender. Então, eu acho que você nesse ponto você está certo. Então, quando eu consegui descartar, fazer ver que nós somos muito mais do que seres que vieram para servir, mas servir só no sentido, é importante a gente ter a dimensão total da nossa ação, do nosso dia a dia. Então, perguntar realmente que tipo de espírito eu estou usando para fazer essa avaliação. Quando você pergunta, Deus é tão solene, Deus é tão puro, Deus é tão justo, que Ele vem e te mostra: olha, estou te mostrando aqui o tipo de espírito que você está avaliando. É muito gostoso isso. E Deus revela rapidinho, né? E vou falar de alguma coisa sempre próxima da gente, porque é importante. Esses dias, e se a gente entende, né, o que está acontecendo, é importante a gente entender também o que Deus está querendo falar com a gente. Esses dias, no dia do encontro, né, minha esposa correu muito lá para o encontro, poder ficar com, poder contar tudo, ela, as probleminhas, as pastoras, né, as conselheiras, todas elas, a pastora também, todas as pastoras. Então, quando eu vi que as coisas estavam acontecendo, eu perguntei para ela assim: eu vi que você está correndo, né? Você está assim, agitada, correndo. Eu falei: não, porque tem muita coisa para fazer. Mas quando eu cheguei em casa no outro dia, ela já estava lá, eu cheguei em casa e abri a geladeira. Eu abri a geladeira, eu lembro que há 2 dias antes, eu disse assim para ela: olha, você pode comer o iogurte natural, acabou. Né? Eu já levantei dizendo assim: ela foi lá para o encontro, mas ela provavelmente já esqueceu do iogurte natural, porque o encontro era tão importante, tinha que fazer todas as coisas. Como que ela ia estar nisso aí, né, que é uma coisa que eu uso de manhã e tal? Como que ela ia fazer? Confesso a vocês que eu abri a geladeira e não vi. Abri a geladeira e não vi. Mas eu fiquei tão tranquilo, que eu disse: não, mas tem justificativa, né? Porque, poxa, fez tanto, morreu tanto, né? Foi lá, fez aquilo, pelo menos está fazendo a obra de Deus lá atrás, lá em outro lugar. Quando eu abri e fui pegar outra coisa, eu fui pegar uma mão, que eu olhei, lá no iogurte todo, a empregada deve ter ido por lá, estava tudo no fundo da geladeira. Aí eu disse assim para mim: está vendo, Senhor? Se eu tivesse feito um julgamento de valores diferente daquilo que realmente estava acontecendo, eu não iria me sentir bem. Coisas simples, coisas que a gente deve ponderar, que realmente, quando eu estou encarando, que espírito que eu estou vendo, aquilo que está acontecendo. Isso vale para tudo, gente. Eu estou falando de umas coisas aqui que são próprias do dia a dia, mas vale para tudo, vale para as mínimas coisas. Amém? Então, que a gente tenha isso no nosso coração, né? No fundo, para poder avaliar e para poder ficar dentro de nós. Sempre que após mim: Senhor, nossos juízos são condenadores quando nos recusamos a permitir que Deus nos ame o suficiente. Somos graciosos à medida que temos sido amados profundamente por Deus e por nós mesmos. Amém?
graciosos. Sabemos que Deus nos ama, a nossa graça nos sobe dentro da gente, né? E a gente passa a ser gracioso com o outro, e sabe aquela graça que nós já recebemos. Então, isso tem que estar muito claro na nossa vida. Outro ponto importante: se nós ocuparmos com a trave o que está em nosso olho, nós teremos menos tempo e inclinação para a crítica e a condenação. Presta atenção. Se nós nos ocuparmos em tirar a nossa trave e ir melhorando isso no nosso dia a dia, porque nós vamos nos olhar primeiro, nós vamos ter muito menos tempo para poder criticar o outro. Nós vamos ter muito menos tempo para poder malhar o outro. Nós vamos ter muito menos tempo para poder influir, de certa forma, de uma forma negativa. Depois nós vamos falar da forma positiva, não é? Então, Jesus, por isso que eu falei que depois eu falaria, ele usa uma hipérbole exagerada, mas digo abençoada. A diferença é muito grande, um cisquinho e uma travona. Um cisquinho, mas eu digo, vocês não podem ver, uma trave é considerada acima de 17, 18 centímetros, imagina. A diferença é muito grande. Então ele quer dizer, olha, muito maior o pecado que você está cometendo em criticar o outro sem analisar e sem julgar, do que o pecado propriamente dito que aquela pessoa está fazendo, porque é muito exagerado a diferença. Jesus não ia usar um negócio desse à toa. Jesus não ia colocar um negócio desse só para a gente olhar e achar engraçado, pensar num cisquinho, numa travona, numa vigona e num cisquinho. Não é possível. Jesus é muito maior do que aquilo que nós imaginamos, muito maior do que aquilo que nós pensamos, diz a palavra de Deus. E Deus deu um propósito para cada coisa nessa nossa vida. Então, que a gente tenha essa preocupação, essa hipérbole exagerada, quando Jesus usa, né, o cabelo, que eu fico uma agulha, etc. São hipérboles para que a gente acorde, para que a gente tome posse, para que a gente olhe e fale, olha, realmente eu estou fazendo um juízo, uma situação que não cabe no meu dia a dia, e Jesus não faria dessa forma. Então, como que eu poderia fazer, como que eu poderia direcionar, como que eu poderia me posicionar? Então, nós temos que ver a real dimensão do que verdadeiramente está nos prendendo e obstruindo a nossa visão. Normalmente, a dimensão daquilo que está nos prendendo é o que eu critico no outro. Eu vou dar alguns exemplos que vão lembrar isso claramente sobre porque isso está na mídia. Isso está na mídia, não está no nosso dia a dia, está na mídia. Eu vou dar alguns exemplos que vão ver que é isso que acontece. Então nós normalmente criticamos muito o que verdadeiramente está nos prendendo e obstruindo. Veja, por exemplo, que Jesus fala da hipocrisia, ser hipócrita, né? É desempenhar um papel, é fingir algo que nós não somos, é ser hipócrita. E quando eu falo alguma coisa de alguém, pode perceber aquilo que me incomoda de tal maneira e eu estou devendo para alguém, eu não estou fazendo, aquilo está me incomodando, está me atrapalhando, e eu sou hipócrita, então eu fico naquela, será que essa trave está fazendo com que eu trabalhe menos, ou vale a pena às vezes nós procurarmos o que falhas dos outros que verdadeiramente elas estão em mim? Puxa, será que está acontecendo isso comigo? Será que eu tenho essa verdadeira consciência? E para mim está muito claro. Eu me lembro, e tem algumas pessoas que eu conheço até hoje, que a gente mais conhece, mas sabe, que a pessoa que bebe, e bebe muito, normalmente ela repara o que o outro bebeu. Ela olha, vocês vão lembrar de cada um, mas aquele sujeito bebeu hoje. Pode perceber. Vocês vão ver isso, mas que interessante. Normalmente a pessoa que come muito, come exagerado, ela repara o que o outro comeu, porque aquilo é muito importante para ela, e ela não entendeu isso ainda. Mas aquele sujeito comeu, eu não quero mais. Por quê? Porque aquilo incomoda a pessoa, ela não percebe, ela vai caindo nesse engodo, ela vai caindo. E um dia ficou muito claro isso aqui para mim, né? Eu vou fazendo as minhas anotações, um dia ficou muito claro aqui para mim. Muito claro. A pessoa normalmente que é implacável com prazo, e normalmente não é nada flexível, ela não cumpre prazo nenhum. O teu prazo é importante, mas o prazo que você tem que dar a resposta para ela não vale nada. Você pode procrastinar à vontade, ela não pode procrastinar nada com você. Funciona assim. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem é perfeccionista, quem tem as coisas, porque nós exigimos do outro aquilo que muitas vezes nós não conseguimos dar. E isso vai formando dentro de nós algo entravado. Isso vai fazendo parte da nossa vida, vai fazendo parte do nosso dia a dia. Isso não
não é bom. E vou dar um exemplo para vocês muito claro, qualquer um aqui sabe, qualquer um aqui que assistiu sabe disso. Eu nunca me esqueço, eu não gosto muito, mas eu leio muito, às vezes domingo, né? Quando eu venho grupo à noite, não, mas quando eu estou no grupo que eu estou lá em casa, está na televisão ligada, acaba o futebol, às vezes você nem percebe, entra lá o Faustão, né? Eu confesso, principalmente quando tem negócio de cacetada, eu não gosto muito, mas eu achava impressionante, principalmente na fase anterior, em que ele não tinha feito a operação, não tinha uma pessoa, homem ou mulher, que aparecia na tela. Ele aproveitava porque ele cacetada, são coisas importadas, não tem ninguém, um clichê específico daquela pessoa. Ele dizia assim: nossa, essa baleia, nossa, esse hipopótamo, nossa, não sei o que tem. Ia falando. E ele era exatamente aquilo que ele falava. Como que pode uma pessoa criticar um negócio que é dele, que está dentro dele, que está fazendo mal para ele, tanto mal está fazendo, que ele tomou uma atitude drástica? Foi drástico, penso que é simples, o que ele fez é drástico, né? Porque mexe com o corpo, e vai lá e fala que a pessoa é baleia, que é hipopótamo, que é isso, que é aquilo, uma pessoa que, mas que moral que você tem para falar um negócio desse? Jesus está dizendo isso. Aquilo que incomoda a gente, nós somos hipócritas, é verdade. Incomoda a gente, aquilo machuca a gente vai e fala do outro, olha para o outro como se a gente estivesse isento daquilo, como se isso não fosse acontecer. Então, é muito esquisito, mas nós infelizmente não vemos com a compaixão. Por quê? Porque a trave está no nosso corpo. Amém? Então nós temos que destravar, tirar a trave do nosso corpo. Porque sem claridade a gente não vê nada. Jesus diz que ele é a luz, não vai ver nem Jesus, e a trave tampa tudo, você não consegue ver nada. Então é muito próprio a gente fazer e falar aquilo que normalmente nos incomoda. Amém? Então, repita após mim: Senhor, a trave é muito maior do que o argueiro, e o pecado em nós é muito mais sério para Deus do que aquele que criticamos nos outros. E se adoçarmos a nossa visão e a nossa mente com o perdão divino, nós teremos menos negativismo para oferecer aos outros. Amém? Adoçar a nossa visão, adoçar a nossa mente, nós vamos passar menos negativismos, menos coisas negativas às outras pessoas. Quarto e último ponto: até o nosso julgamento criativo em Deus requer hora e relacionamento certo. Amém? Então, como nós chegamos à conclusão inicialmente que Jesus falou aqui, mas Ele quer que nós tenhamos julgamentos sinceros, não julgamentos que condenam, não julgamentos que aprisionam, não julgamentos que incriminam outra pessoa, mas Ele também quer que a gente tenha um nível de valores equilibrado, ou seja, o que é ético, o que é mentira, o que é verdade. E se você está no relacionamento do dia a dia, nós temos que cuidar com isso. Até o nosso julgamento criativo em Deus, ele requer hora e relacionamento certo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando Eclesiastes dizia que Eclesiastes 7b é tempo de estar calado, é tempo de falar. No relacionamento, muitas vezes é tempo de estar calado naquele momento, mas muitas vezes é tempo de falar. Mas tem o tempo certo, tem o momento certo, tem o clima certo. Amém? A esposa já sabe, quando o marido chega em casa, que ele está muito ainda, muito tenso, muita coisa do trabalho, é bom que algumas coisas, principalmente ruins do dia a dia, ou coisa que tem que consertar, ou dinheiro que tem que pagar, ou coisa que quebrou, ou coisa que não está dando bem, ele não fala, ela não fale isso com ele naquele momento. Vai precisar falar, mas aquele não é o momento. Você está bem? É isso? Aquele não é o momento. O marido, olha que a esposa está comendo, está lá com o almoço, está com as crianças, tem coisa para fazer, não chegou no supermercado, aí você vai poder falar alguma coisa, pedir alguma coisa, até